Fala, amados! Bom, hoje eu venho com a palavra de Deus, tá para você. E essa palavra é uma palavra muito boa, falando sobre santidade, tá? Só que antes da gente iniciar, a mensagem, vamos orar, falar com o papai do céu. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofenderam. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, que teu o poder, teu reino e tua é a glória, para todo sempre. Amém. Bom, a mensagem que o Senhor nos deu, ela se encontra lá no primeira epístola do apóstolo Pedro, tá? Primeira carta, ou primeiro livro que Pedro escreveu, capítulo 1 e versículo 13, que o Senhor vem falando assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça, que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Bom, eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, tá? Porque eu não sei se é o problema do celular ou da minha voz, tá? Eu vou tentar aumentar, porque tá ficando muito baixo, né? E eu não sei falar gritando, igual muitos pregadores aí da Assembleia de Deus falam, falando alto igual a eles, mas eu vou tentar aumentar um pouco para ver se vocês escutam melhor, tá? Essa mensagem aqui, como eu falei, ela fala de santidade. Aqui é o discípulo, o apóstolo Pedro, falando para nós que somos cristãos e falando sobre salvação. Entendeu? Falando não é só sobre santidade, mas aqui está falando sobre ação de graça e a esperança da salvação. Ou seja, ele aqui fala sobre exortação à santidade. O que significa exortação? Ela é você tá com liberando, entendeu? Incentivando a você a fazer a santidade, entendeu? Falando pra gente viver em santidade, entendeu? Incentivando. Mas por que a gente tem que viver em santidade? Para salvação. Porque a gente aqui só vai conseguir ser salvo se ser santo, igual a palavra do Senhor aqui vem falando. No versículo 16 desse próprio capítulo 1. Portanto está escrito: sede santo porque eu sou santo. A gente tem que viver em santidade, tentar. A gente sabe que aqui muita gente fala ser santo é perfeito, igual Jesus Cristo foi, né? Perfeito, não. Mas a gente tem que ter o espelho de Jesus Cristo, querer ser o que ele é. Ou pensar como Jesus Cristo pensava, agir como Jesus Cristo agia. Porque perfeito aqui na terra ninguém vai ser. Mas a palavra do Senhor fala que nós temos que ser imitadores de Cristo. Ou seja, fazer as coisas de Cristo. Aqui a gente está em momento em mudança. Então, em transformação. Todo dia a gente está mudando. E mudando para melhor, né? Através de Jesus Cristo. Ninguém muda de uma hora para outra. A gente está se santificando a cada dia. Tá? Quando tiver santificado, porque sem santificação não chega em Sião, não é salvo. A salvação é pela graça, né? Favor não merecido. A gente não merecemos, mas nós temos que fazer o que Deus falou, o que Jesus Cristo falou que nós temos que fazer aqui na terra. Jesus falou: aquele que faz o mandamento meu não é só mais servo, mas são meus amigos. Esses daí reinarão o reino do céu e fazem os mandamentos que Jesus Cristo deixou para nós fazermos. Não só aquele que todo mundo sabe, amar o próximo, entendeu? Amar Deus em primeiro lugar, amar a nossa esposa como Deus amou a igreja, né? Que depois que muita gente aí, depois de Cristo, né, quer amar os filhos primeiro, mãe, pai. Não, nós temos que sim, né,
Deus falou, mandamento de Deus, né? Que nós temos que honrar nosso pai, nossa mãe, nosso dia ser longo, se prolongar, né? E vá bem. Mas nós, depois de Deus, a gente tem que amar, em segundo lugar, a esposa. Muita gente consegue, né? Amar a esposa como Deus amou a igreja, né? Que é amar primeiro o filho, né? Preferência, mas é bíblico. Nós temos que amar a esposa como Deus amou a igreja. E nós temos que viver santo como? Viver em santidade, viver certo, fazendo as coisas, a palavra do Senhor fala. Buscar aí primeiro o reino de Deus. E as outras coisas serão acrescentadas nas nossas vidas. Então nós temos que buscar o reino de Deus, primeiramente a Deus. Só que nós não podemos abandonar o mistério da nossa casa. Primeiro o ministério, a gente tem que conseguir salvar a nossa casa. Primeiro, para depois evangelizar, porque Deus falou que nós temos que ir de pregar o evangelho a toda criatura, né? Lá em Marcos vem falando isso daí. As pessoas que precisam ouvir de Deus, né? Ouvir uma palavra de Jesus, uma palavra que liberta, porque aqui exortação significa libertação também, mudando, né? Incentivando a pessoa a viver em santidade, aquela pessoa que não vive, viver em santidade, viver para Cristo, fazendo as coisas de Cristo, a boa obra. Aqui na terra a gente não somos salvos pela obra, né? Toda a palavra do Senhor fala, todo aquele que crê na palavra de Deus, será salvo. Primeiro é crer. Claro que nós, como Deus falou, temos que ser batizados também, entendeu? É melhor, mas você já crê que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida? É o primeiro passo para você ser salvo. Dali é o que importa. A fé sem obra, ela é morta. E a obra sem fé também. Tem muitas pessoas aí que não era cristão, mas é salva, entendeu? Às vezes até salva, porque tem muitos cristãos também que é falso cristão. Então tem falsos pastores, né? Tem muita heresia. Isso é normal, porque a palavra do Senhor fala que existem falsos profetas, né? Falsos mestres, doutores da lei. Isso é normal, infelizmente, entendeu? Não era para ser, mas já está normal. Mas existem fiéis, homens, mulheres fiéis a Deus, igual somos nós. Oh, aleluia, né? Glória a Deus, que vivem em santidade, vivem fazendo as coisas certas para garantir a salvação. A doação a gente vive pelas graças, né? Pela graça. Favor não merecido, nós não merecemos nada. Mas por causa de Cristo, nós somos abençoados e podemos ser salvos. Pela graça, ninguém aqui, por ajudar o pobre, vai garantir a salvação. Não, isso é um ato bom, um ato de Jesus Cristo falou, que nós temos que fazer, né? Que Deus, ato bom, ajudar os pobres, necessitados, né? Muitas coisas boas, né? Que a palavra do Senhor fala, aquele que sabe fazer o bem, sabe fazer o bem, né? O que é o que tem que fazer de bom? Não faz, é pecado, está pecando contra Deus. Mas isso não garante salvação. A salvação é Cristo Jesus. É aquele que morreu e ressuscitou por nós. Oh, aleluia, glória a Deus. É o que está à direita do trono de Deus. É o que está vendo a gente aqui. As coisas boas, as coisas ruins que a gente está fazendo. Porque nada fica oculto aos olhos de Deus. Pode ficar aos olhos do homem, mas mesmo assim chega uma hora que aparece, a verdade aparece, a pessoa às vezes fica escondendo, né? Mentira. Acho que vai enrolando e vai. Uma hora aparece, Deus revela as coisas, as pessoas. Porque Deus, ele é verdadeiro, ele é justo, gosta das coisas certas. Deus, ele é fiel, né? Mas se nós temos que honrar Deus, vai ser honrado. Igual eu falei, volto a falar, não é como um merecimento. Porque nós estamos com Deus, não é pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Nós queremos buscar salvação. Um grande dia quando Jesus vier, né, buscar a igreja no arrebatamento, e aqui fala que é os últimos dias. Entendeu? Que resta pouco tempo. Entendeu? Que Jesus está vindo. E vai levar só aquela igreja, aquela pessoa que for remida, lavada pelo sangue do Cordeiro, aquela que for fiel a Cristo. Porque tem muita gente que não quer ser fiel a Deus.
Não é só em dinheiro, em dízimo, oferta, as boas obras aqui na terra, não. Mas fiel a Deus é aquela pessoa que não usa veste santa, que não, que diz que é santo, mas de santo não tem nada. Não faz coisa de santidade nenhuma. Entendeu? Tá na igreja, tá xingando. Aí tá dentro da igreja, mas não é igreja. Nunca foi igreja, porque muitas pessoas estão dentro da igreja e não é igreja. Tá na igreja só, mas não é igreja, não foi liberto. Continua a mesma pessoa que era antes do mundo. E a pessoa, para ficar desse jeito, é melhor ficar no mundo, porque ficar na casa de Deus e permanecer a mesma coisa não adianta, porque a palavra do Senhor fala, né? Que nós temos que ir do jeito que a gente está, mas não permanecer do mesmo jeito. Porque quando a gente tem Cristo, o encontro com Cristo, né, com a noiva, quando nós somos sai da escravidão, né, a gente vira igual o apóstolo Paulo, prisioneiro de Cristo, uma outra pessoa, né, uma outra criatura. A gente somos chamados filhos de Deus, não somos mais a criatura feita por Deus. E nós já conhecemos a palavra de Deus. Deus, ele toca no nosso coração, o Espírito Santo. Ele começa a mudar o nosso modo de agir, de falar, tira as amizades, dá novas amizades. A gente vira totalmente uma pessoa diferente, que para as pessoas a gente é louco, é loucura que nós fazemos, que nós falamos. Mas a palavra do Senhor fala que Deus usa os loucos, né? Que o mundo não diz que a gente somos loucos, então Deus usa o louco para confundir o sábio, aqueles que se acham sábio, né? O dono da lei, o dono da verdade. Mas nós sabemos que o dono da verdade é Cristo. Entendeu? E aquele que conhece, né? A palavra do Senhor fala, conhecereis a verdade. João 14:32, conhecereis a verdade, e a verdade luz libertará. Quando a gente conhece a verdade, a gente somos libertos. O apóstolo Paulo foi liberto da escravidão do mundo, das coisas do mundo, e começou a viver para a obra de Cristo. E literalmente para a obra, fazer coisa boa. Né? Uns historiadores falam que ele tinha família, outros falam que ele nunca teve família, porque a Bíblia aqui não relata especificamente como é que ele era. Mas relata que ele era uma pessoa ruim, que matava os cristãos, igual muitos países aí estão fazendo. Matando os missionários por causa da palavra de Deus. Ele viu quando Estevão morreu apedrejado, um diácono, um homem de Deus. Ele viu, ele estava lá e matou, ajudou as pessoas que não gostavam de cristão a apedrejar, a matar o crente, a calar o crente. E não foi com ele, não foi diferente. Com ele e Silas, mas eles não se calaram. Nós não podemos se calar diante dos homens. Porque a palavra do Senhor fala que nós temos que agradar a Cristo, a Deus. Não o homem. Fazer as coisas para Cristo. As coisas que louvam ao Senhor Jesus Cristo. Que engrandece a Deus. Não ao homem. Né? Que Deus cresça e a gente diminua. A gente não podemos crescer, que aquele que é soberbo procede à queda, entendeu? Nós não podemos ser soberbos, se achar o tal, porque nós temos Deus, que nem Jesus se achava o cara. Então nós somos pequenos, aquele que quer ser o primeiro tem que servir a todos, ajudar todos aqui na terra. Então, é o que o apóstolo Pedro está querendo passar. E nós temos que ser uma pessoa certa. Entendeu? Não ser uma pessoa dentro da igreja e fora, não. Ser outra, não. Nós temos que ficar todos equipados com a armadura de Cristo. Igual lá em Efésios fala. Em Hebreus, né, que fala dos homens da fé. Homens de Deus. Pessoas que marcaram a história aqui, o livro, porque eram pessoas homens de Deus. Igual o apóstolo Paulo marcou aqui essa geração até hoje. Que nós vivemos do jeito que estamos, tem igreja, graças ao maior missionário de todos, que foi o apóstolo Paulo, né? Se não fosse ele, talvez a gente não estava do jeito que a gente está.
E ele mudou totalmente o jeito dele quando ele teve encontro com Deus lá em caminho de Damasco. Teve um encontro pessoalmente com Deus e mudou ele todinho. Entendeu? Aí ele até fala, o mal que eu não quero eu faço, e o bem que é para fazer eu não faço. Ou o que ele fazia, né? Que ele pensava. Agora não, o bem que é para ele fazer, ele fazia. Era pregar o evangelho de Cristo, falar da palavra de Deus para as pessoas que precisavam, para ser uma pessoa igual a ele, é o que nós temos que fazer aqui na terra. E nós temos que ser exemplo, o maior testemunho da gente é o testemunho de vida. As pessoas olham o que a gente está fazendo, se nós estamos vivendo em santidade mesmo, ou estamos só falando, é só da boca para fora, se diz um crente cristão. Porque religião significa ligação. Uns são ligados a Baal, a Deus morto, nós estamos ligados a Cristo. Então quem é ligado a Cristo tem que fazer as coisas de Cristo, as coisas boas, trazer paz, não contenda, não briga, não confusão, ser o certo. Entendeu? Tudo se fez novo quando a gente aceitamos Jesus Cristo. A gente sempre fiel a Ele até o fim para garantir a salvação. Não adianta você tá no começo bem, daqui a pouco a querer fazer o que eu quero. Ah, eu mando em mim, eu faço o que eu quero. Não. A gente tem que entender que a gente tem o livre-arbítrio. Mas quando a gente estamos com Cristo, nós temos que fazer as coisas de Cristo. As coisas velhas passaram, né? E tudo se fez novo. As coisas de antigamente já foi. Não pertence mais a gente. E a gente pertence às coisas novas, boas novas, coisas de Cristo. O que interessa é a gente fazer as coisas de Cristo. As pessoas gostando ou não, não importa. O que importa é falar da palavra de Deus. Entendeu? E muita gente, vamos fechar a igreja, vamos calar os crentes. Eles podem até tentar, mas sempre vai levantar um, porque naqueles tempos é assim. O próprio Jesus falou para a gente ficar tranquilo, porque se os profetas passados eram perseguidos por causa da palavra de Deus, com a gente não ia ser diferente. Ele falou com o discípulo, ele faz para a gente vai ser perseguido, caluniado, mas a gente tem que fazer o quê? Não responder do mesmo jeito, porque o diabo e Satanás quer isso. Nós temos que responder diferente, orando a Deus, orando pelas pessoas que não caluniam. E ninguém pode fechar a igreja só vai se fechar quando Jesus voltar. E ele está próximo à vinda dele, para buscar a igreja. Aí é diferente, mas o homem fechar, tem igreja que nem na pandemia, quando estava bravo, fechou. Porque ninguém tem poder, autoridade, o governo, a prefeitura, os prefeitos, as pessoas têm poder? Não tem. A gente pode até fechar para nos obedecer, porque a palavra do Senhor fala que nós temos que honrar os líderes, entendeu? Igual orar, né? Pelas presidentes, nossos governadores, mas fechar porque eles estão mandando, porque é o certo, não é. E quando Jesus voltar, a gente for arrebatado, a gente voltar, a igreja vai reabrir de novo e a gente vai ficar unido, só em paz. Porque Deus quer isso, paz, alegria, harmonia entre irmãos, irmãos em Cristo. Que a gente só pode chamar que o outro é irmão aquele que faz as coisas de Cristo. Porque quem não faz é uma criatura feita por Deus. Não é um filho de Deus igual Jesus foi. Filho do homem, filho de Deus. Entendeu? Esse ato aqui que Pedro estava fazendo é para a gente se libertar. Muitas pessoas também aí não se libertou ainda. Não mudou. Está com os mesmos costumes, a mesma coisa. Está fazendo as coisas de antes, não. Deus, ele tira mais a amizade. Tira as coisas que está nos prejudicando aos poucos. Vai trazendo coisas boas. Dando sabedoria e entendimento como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Um servo do Senhor Jesus Cristo, mas não só um servo, um amigo. Entendeu? Porque a gente não somos só, sou servo do Senhor Jesus Cristo. Não, nós somos filhos de Deus e amigos de Jesus. Ele é o nosso melhor amigo.
Não adianta, aquela amiga ali, aquele irmão ali é meu melhor amigo. Não, tem um melhor amigo, nosso melhor amigo é Deus. Que está em todo momento na nossa vida, que não vai nos abandonar por nada. Tem pessoas que não oram, pessoa que não lê a Bíblia, abandona Deus. Está abandonando, deixando Deus de lado, dando preferência a outras coisas. Mas nós temos que ser primeiramente a Deus. Igual eu falei, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Para as coisas serem acrescentadas nas nossas vidas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Entendeu? O apóstolo Paulo falou, todas as coisas cooperam. Mesmo que a gente ache que é loucura, que o dali, mas é para o nosso bem. Mas aqueles que são de Cristo. Entendeu? Aqueles que são verdadeiramente servos do Senhor Jesus Cristo. Aquele que está indo para o caminho errado, a palavra do Senhor fala, o cego guiando o outro vai cair no calabouço, no buraco. É diferente, aquela pessoa que está perdida e se o Espírito Santo não tocar naquela pessoa não mudar, é igual essas pessoas estão fazendo tanta coisa errada aí, não vai ser salvo. Mas Jeremias fala, buscar o Senhor enquanto há tempo, enquanto se pode achar. Então vamos fazer as coisas do Senhor Jesus Cristo enquanto pode achar, enquanto dá para fazer ainda, porque depois que ele chegar, já era. Aí a palavra do Senhor fala que muitos vai tentar querer fazer, entendeu? Querer entrar no reino do céu e já é tarde. Então temos que fazer as coisas agora é o momento, agora é a hora de servir ao Senhor de verdade. Que a palavra aqui, ó, e depois vem falando aqui, ó. No versículo 14 desse capítulo 1. Como os filhos obedientes que nós somos, não só conformamos com a consciência que antes havia embora ignorância. Obediente, filho obediente, entendeu? Faz as coisas certas, as coisas de Deus, os mandamentos de Deus, as leis de Deus. As coisas certas que temos que fazer aqui. Não achando, não por obrigação, mas por amor a Cristo. Entendeu? Por obediência a Cristo. Não sendo mais ignorante, não sendo soberbo, não fazer as coisas de errado. Porque nunca é tarde para mudar. Entendeu? Aqui fala no versículo 15, mas como santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Nós temos que ser santos em toda maneira. Veste de santas, estamos veste de louvor, nós não podemos usar qualquer roupa, trazer qualquer coisa no nosso corpo, não, porque é o templo do Espírito Santo, ele habita dentro da gente. Então nós temos que fazer as coisas que louvam ao Senhor Jesus Cristo, coisas que dê alegria ao Senhor Jesus Cristo, igual Davi falava no Salmo 122, versículo 1, me alegrei como me disseres, vamos à casa do Senhor. Mas não só ir à casa do Senhor, mas fazer as coisas do Senhor. Ler a Bíblia, orar, pregar, mas com amor, com alegria no coração. Entendeu? Nós temos que servir ao Senhor não com força nem com violência, e nem obrigar ninguém a servir assim, mas com amor, com o primeiro mandamento que Deus fala, do fruto do Espírito Santo, amor. Amar a Deus, amar o próximo, amar a ti mesmo como nós amamos a Deus. E o apóstolo Paulo, né, como eu tinha falado antes, eu não sabia, a Bíblia não fala corretamente se ele era solteiro, né, ou casado antes de servir a Cristo, se converter, mas já fala que ele era um homem que servia a obra de Deus. Ele era literalmente um obreiro da casa de Deus, um missionário que se dedicava a toda a obra de Deus. Todos nós temos que fazer, mas a palavra do Senhor fala que o solteiro, o dever dele é primeiramente a Deus, igual eu falei. Servir para a obra de Deus. Depois que casa, é diferente, tem a família. Aí não, o primeiro ministério é em casa. Mas não deixar Deus de lado. Igual, vou trabalhar. A não ser que não der mesmo. Mas nós temos que tratar o Senhor Jesus Cristo, ele como primícia, primeiro das nossas vidas, a importância. Se der para trocar os dias para poder estar na casa de Deus, troca, a não ser que não dê, mas nós não podemos deixar Deus de lado, não. Em segundo plano, segunda opção, não.
Entendeu? Os solteiros, eles vivem para isso. Nós temos o nosso compromisso em casa, com a nossa família, o nosso ministério em casa, mas nós temos dever também de ajudar na casa do Senhor Jesus Cristo. Nossas ofertas não é só oferta, né, em dinheiro, não. Oferta aplaudindo, ajudando em obra na igreja, que nós somos obreiros de Cristo. Entendeu? É uma palavra. Temos que ser ofertando a casa de Deus somos a gente. Dízimo não. Dízimo é o dinheiro. Entendeu? É o dinheiro. E isso você não está ajudando a sua casa de Deus, o dízimo. Mas você ajuda ao necessitado, a órfão, viúva, aos pobres. Né? Igual a oferta de missão que vai para outros países, outros estados do Brasil. As pessoas mais pobres, que precisam mais do que a gente. Nós somos pobres, mas somos ricos em Espírito Santo. Glória a Deus. Somos pobres, mas somos mansos e humildes, igual Jesus Cristo é. Somos humildes, não arrogantes. Que a palavra do Senhor fala que é mais fácil um pobre entrar no reino do céu do que um rico. Não adianta você ter cheio de dinheiro e não ter Deus no coração. Não adianta nada, você vai perder a salvação do mesmo jeito. Então nós temos que fazer isso. Ser santo como o Senhor Jesus Cristo. Invocar o nome dele, o nome do Pai. Em todo lugar que a gente foi peregrando. Entendeu? Não ser corruptível por nada. Porque assim nós vamos garantir, vamos ir na Nova Jerusalém, assim, vamos garantir a salvação. E aqui ele vai continuando falando sobre a santidade, para as pessoas fazer as coisas certas. Aqui fala que, portanto, cingindo os lobos do vosso entendimento. Ou seja, aqui estando preparado, pronto, né? O vosso entendimento, a nossa maneira, a gente está entendendo a palavra de Deus, que ela diz que nós temos que fazer conforme Deus fala. A palavra de Deus fala que nós temos que fazer. Nosso entendimento, seja sóbrio. Nós temos que ser inteligente. Entendeu? Ficar ligado. Ficar bom. Entendeu? E esperar inteiramente. E esperar na graça que vos ofereceu a salvação de Jesus Cristo, que Jesus Cristo falou. Depois que nós fazemos tudo isso daí, aí a gente esperar Jesus voltar para a gente poder garantir a salvação. A gente tendo entendimento que Deus fala e a gente fazer conforme Deus quer, a gente vai viver muito bem. Vai colher o melhor dessa terra, vai viver bem. Entendeu? Não vai faltar nada na nossa casa, na nossa vida. A gente já não falta nada, porque o mundo falta, né? Quem não tem Jesus Cristo está sempre um buraco, né? E você que não tem, ainda há esperança, ainda há tempo de aceitar o Senhor Jesus Cristo como teu único Salvador e na igreja. Mas é a obra de Cristo. Você é uma nova pessoa, uma nova criatura. Porque se você continuar escravo do mundo, você não vai ser salvo. Não adianta você ganhar o mundo, você que é cantor aí do mundo, você que faz as coisas aí, achando que é de Cristo, ganhando a pessoa para você, não ganhando para Cristo, você acha que vai ser salvo. Não adianta. O que adianta é Cristo. É você ter Cristo. É você chamar almas para o reino, para Cristo, igual o Pedro fez, ganhou mais de 3.000 almas para o reino, para Cristo, e ele próprio morreu em Cristo. O apóstolo Paulo também morreu em Cristo Jesus. Ele viver é Cristo, morrer é lucro, porque ele sabia para onde ele ia. Eu sei quem bem tem crido. O apóstolo Paulo falou: combati o combate, encerrei a carreira. Ele fez o que ele tinha que fazer aqui na terra, o propósito. E teu propósito não é para viver o mundo aí, fazer as coisas do mundo, mas fazer as coisas de Deus. E nós que somos cristãos, é esse. É servir a Cristo. Entendeu? Deus tem muitas coisas boas para fazer nas nossas vidas, mas depende da gente. Depende do nosso interesse. Depende conforme a vivência, conforme o nosso falar, o modo de agir e vestir. Entendeu? Porque o Espírito Santo, ele nos muda totalmente. Até o rosto, pessoas que eram feias ficam bonito, porque tem Cristo. Vira imagem e semelhança de Cristo. Então, que você venha mudar através dessa palavra, essa mensagem que o apóstolo Paulo falou para você.
entendeu? De mudança, exortação de mudança, incentivando a você ser uma pessoa mais santa. Se você é santo, seja mais ainda. Se você não é hora de ser santo. Se você não é cristão, é hora de ser cristão. E se você já é, permaneça firme na presença do Senhor. Não deixe o amor esfriar. Continue sempre quente. Entendeu? Firme, que esse fogo não apague. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Para você garantir o galardão que está no reino, está no céu, tá? Que está nos esperando. A autoridade. Estamos debaixo de uma autoridade, que é Cristo. Então temos que obedecer. Nós obedecemos ao nosso pai e nossa mãe, então vamos obedecer a Cristo. Obedecer a Deus, que é melhor obedecer do que sacrificar. Não seja igual a Saul, que sacrificou em vez de obedecer. Vamos obedecer. Seja um filho obediente ao teu pai e à tua mãe, principalmente a Cristo, que Deus quer, tá? Que há muitas moradas e uma delas é sua, tá? Aleluia, que assim seja. Espero que você tenha gostado desse vídeo, né? E até a próxima, tá? Com Endo, palavras certas, lacera, tá? Se você não curtiu, não compartilhou esse vídeo ainda, tá? Não é inscrito, essa é a hora, tá? Se você fez tudo isso, o meu obrigado, tá? E amém.